Bom, gente, hoje o que nós temos para trabalharmos é isso aí, né? Nossos atos demonstram a proximidade ou a distância em que vivemos da lei divina. André Luiz. O pensamento pode ser modulado através da ideoplastia, por força das leis psíquicas, ou através das leis divinas. Hoje nós estamos atingindo uma maturidade a respeito de nós mesmos. Nós estamos deixando esse campo material para nós adentrarmos, em definitivo, no campo mental, na área do pensamento. Como a gente sempre costuma dar o exemplo, não há como nós fazermos qualquer despoluição de qualquer rio, tomemos como exemplo esse rio Baco, se nós não começarmos pela sua nascente, pela sua cabeceira. E é assim que tem que ser conosco. Hoje nós estamos deixando a condição da matéria para que nós possamos, em definitivo, começarmos a trabalhar a sua fonte. E aonde é a nossa fonte? É o nosso pensamento. Não é uma coisa nova, porque Jesus já dizia lá atrás: vigiai e orai. Né? Só que Jesus não tinha ainda diante de si uma ciência que nós temos hoje, que nos proporciona esse conhecimento, esse avanço. Então tudo era voltado para a questão religiosa. Hoje, com o avanço da ciência, já é possível nós entendermos a nossa posição diante do mundo, diante de Deus, as nossas obrigações e as nossas responsabilidades. Não tem mais como nós curvarmos diante da nossa ignorância. Hoje, só não crer quem não quer realmente, porque a cada dia a ciência avança, a tecnologia nos dá instrumentos que faz com que nós observemos a nossa condição de ser holístico, de ser integral e, acima de tudo, de ser espiritual como nós somos. Pois bem, na semana passada, o último slide que nós trabalhamos foi esse: as forças ideoplásticas do pensamento, né? Como nós vamos trabalhar a questão do pensamento? Tudo que nós trabalhamos até agora é para que nós pudéssemos chegar no pensamento, porque o pensamento é a origem de tudo. E se nós não aprendemos a controlar os nossos pensamentos, nós não temos como controlarmos as nossas ações e muito menos as nossas emoções, porque tudo que vamos fazer nós temos que pensar. E ao pensar, nós estamos proporcionando a nós, enquanto espírito encarnados, uma ação ou uma reação. Tudo vai depender do pensamento. E é uma coisa difícil, a princípio, porque até então a gente está acostumado a trabalhar com matéria. Nós não fomos modelados, educados para trabalharmos com os nossos pensamentos. Creio que nenhum de vocês aqui, como nós, né, na nossa infância, alguém chegou perto de nós, quem quer que seja, para falarmos dos nossos pensamentos, né? Só que hoje isso tornou-se fundamental para que a gente possa conduzir a nossa existência de uma forma equilibrada. Não é à toa que a Organização Mundial da Saúde nos coloca diante de um quadro de que, se nós não fizermos nada até 2020, 2022, 40% da população vão estar com problemas sérios de ordem psíquica, quer que seja desequilíbrio por questões de estresse, síndromes,
fobias, tudo relacionado ao pensamento, né? Nada mais importante para a pesquisa científica e a especulação filosófica do que a demonstração apoiada em fatos da seguinte proposição: pode um fenômeno psicológico transformar-se em fisiológico no ser encarnado? Isso pode acontecer? O nosso pensamento pode determinar o que vai ser produzido nos nossos neurônios, no nosso laboratório químico? Isso pode acontecer? Não só pode, como acontece. Exatamente. Por isso que nós falamos das questões psicossomáticas. É aquilo que a gente vê falando. Nós somos responsáveis por nós mesmos. Nós abrimos e fechamos a nossa usina, o nosso laboratório, na produção que nós precisarmos, em termos de substâncias químicas, físicas, necessárias a dar ao fluido vital a sua condição de energia para o nosso organismo, tanto físico quanto para o perispírito. Porque quando nós falamos em perispírito, nós estamos falando de energia, né? Por isso que Kardec o classificou como semimaterial perispírito, porque é o elo que liga o corpo físico à matéria. Da mesma forma que a pineal, ela trabalha na terceira e quarta dimensão para fazer essa ligação. Então, todos nós somos componentes materiais e espirituais. Então, não adianta nós queremos tratarmos só a questão material, porque nós vamos dar com os burros na água. Nós não vamos caminhar, não vamos avançar. Só que o que acontece é que pelo avanço da ciência, pelo avanço da tecnologia e consequentemente da nossa inteligência, de nós será cobrado mais. Segundo os espíritos superiores, na codificação de Allan Kardec, o que ele diz? Que nós somos espíritos e nascemos simples e ignorantes. Hoje nós não temos mais essa postura de ignorância e não podemos ficar eternamente ignorantes, né? Nem ignorância no ser e nem no saber. Nós temos que ter essa postura, nós temos que ter esse comportamento, nós temos que ter atitude. O que nos falta é vontade. Porque se tem conhecimento, né? Qualquer um de nós pode acessar N instrumentos tecnológicos, nós vamos descobrir o que nós quisermos. Uma bomba de hidrogênio, a fabricação de uma agulha. Então, por que nós retravamos? Ou porque nós ficamos patinando em relação à nossa formação? Não é? Então, essa questão é perfeitamente possível e hoje analisado sob o aspecto científico. Saímos do campo teológico religioso e adentramos no campo científico. Só que jamais iremos desligar de Deus. Quando se fala religião, não quer dizer sinônimo de Deus. Podemos desligar de qualquer religião, só não podemos desligar de Deus, né? Ainda que a religião para muitos de nós seja fundamental e importante, não há nenhum descrédito, não há nenhuma reprovação em termos uma religião. Tanto é assim que aqui no Lar de Maria nós abrigamos todos nós com uma religião definida. Nós não interferimos, jamais iremos interferir em qualquer religião. A pessoa pode perfeitamente ter a sua religião lá e participar dos nossos estudos, dos nossos trabalhos aqui, porque é compatível, né? São análogos. Elas não se retraem em função disso, né?
O pensamento pode fotografar-se e se concretizar-se em materialização plástica, tanto quanto criar um organismo vivo. Isso aqui já foi demonstrado muitas vezes em reuniões mediúnicas de materialização. Os médios se reuniam, entravam em transe e ali fazia aparecer flores, árvores, objetos, movimentos de porta, janelas e tudo mais, né? Dentro de um ambiente normal, mediúnico. Só que tudo tem seu tempo, tudo tem seu período. Hoje não precisa mais isso, porque a ciência veio exatamente substituir esse desgaste energético dos nossos irmãos no plano espiritual, que faziam isso para poder fazer aquela construção daquele objeto, daquele material, para que nós pudéssemos acreditar. Hoje não há mais necessidade, já está tudo aí, já temos a terceira revelação. A primeira foi com quem? Vamos ver se a gente recorda. A primeira revelação foi com quem? Isso aí, com Moisés. A segunda, com Jesus. E a terceira, com Allan Kardec, através dos espíritos superiores na codificação. Nós vivemos num mundo de terceira dimensão. Não vai ter uma quarta de revelação. Tudo acompanha a teorização da terceira dimensão. Então está tudo pronto, está tudo definido. Não adianta nós sentarmos aqui e pensarmos que vai chegar alguém para nos salvar. Não tem como. Quem vai nos salvar? Quem vai ser? Não tem jeito, somos nós mesmos, através dos nossos pensamentos, das nossas ações, das nossas atitudes. Não tem como ser diferente mais, né? De outro modo, falando, nada é tão importante para as pesquisas científicas, neurociência e a psicobiofísica. Isso aqui é apenas só o começo. Outras virão, inclusive a psicofísica, em 1947, André Luiz, não é André Luiz, Emmanuel, já falava que viria uma ciência onde entraria a biologia, a física e a psicologia, englobando e trazendo um novo comportamento para nós. E aí nós temos a psicobiofísica, como inicialmente temos também a neurociência através da física quântica. E isso é só o começo. É só o começo de um grande avanço da ciência, buscando a dar a nós, encarnados, a condição que precisamos para uma aprendizagem. Nós não podemos mais fingir de morto, fingir que não é conosco, fingir que nada nos acontece e transferir para os outros uma responsabilidade que é nossa. Essa terceirização de responsabilidade, ela só existe e vai existir enquanto crianças. Aí inverte. São os pais que são responsáveis, sim, pela educação dos filhos, até que eles atinjam uma idade de amadurecimento, de comportamento, de vida, capaz de lhe dar sustentação social, familiar, espiritual. A partir daí, é conosco. Porque, como nós sabemos, que a família se faz pela união de vários espíritos, que podem ter afinidades ou pode ter desavenças. Essa segunda ainda vem em maior escala. Por isso que a gente fala e questiona muitas vezes, ô família danada só. Mas que família eu vi nascer, né? Que família complicada é essa?
Mas é lógico. A terra não é uma escola? A nossa casa, o nosso lar não é uma faculdade? Né? Então estamos aonde precisamos estar para aprendermos. Nos ajudar e ajudar aqueles que estão conosco. Quem deter um maior entendimento, uma maior compreensão, que assume o leme e vai dirigir essa embarcação. Essa é a responsabilidade que nos reserva. Né? Entender como o estudo das forças do pensamento e a vontade atuam como elementos plásticos e organizadores sobre nós, influenciando o nosso dia a dia. Então o que nós queremos aqui não é nenhum milagre. O que nós queremos aqui é único e exclusivamente como eu posso conduzir o meu dia a dia. Como eu posso fazer da minha existência uma existência mais tranquila, uma existência mais pacífica, uma existência mais amena, sabendo que nós vivemos num mundo de provas e expiações. Nós não vivemos num mundo de provas e expiações? Isso traduzindo, não quer dizer trabalho, crescimento, evolução? Eu sei que todos nós estamos doidos para tirar férias e ir para um mundo melhor. Mas até lá, vamos ter que aguentar o que nós temos aqui. E aproveitar da melhor forma possível. Porque, acima de tudo, isso é uma bênção. Quantos irmãos estão aí no plano espiritual, na erraticidade, buscando uma oportunidade de reencarnar para continuar a sua caminhada e não consegue? É pior do que a fila do SUS. E nós estamos aqui. Deus nos permitiu estarmos aqui. Por isso que nós temos que aproveitar o máximo. A cada dia, a cada momento. Qual é o melhor dia da minha vida? Hoje. Como amanhã será melhor que hoje. Em qualquer circunstância. Em qualquer circunstância. Diante da dor e dos problemas. Nós estamos em provas e expiações. Não tem como ser diferente. Aí que está o detalhe. Hoje já dá para nós conversarmos assim de forma aberta. Esse diálogo aberto. Porque hoje nós já sabemos que nós somos espíritos em crescimento e desenvolvimento. Espíritos falidos diante da moral. Espíritos que precisam se reabilitar diante de nós mesmos e diante de Deus. Mas nem por isso Deus perde a fé em nós. Nem por isso Deus não deixa de confiar em nós. O que acontece é o contrário. Muitas vezes nós não confiamos em nós. Quando a gente não confia em nós mesmos, fica muito difícil a gente avançar, evoluir, crescer. Não podemos deixar, em hipótese alguma, como a Márcia colocou, nas situações adversas, nas situações difíceis, nós deixarmos de entender que ainda assim Deus nos abençoa e Deus quer que a gente continue crescendo e evoluindo. Existe um universo mental pelo qual estamos ligados. Concebemos que a matéria mental é um instrumento sutil da vontade, atuando nas formações da matéria física, gerando as motivações de prazer ou desgosto, alegria ou dor, otimismo ou desespero. Nós somos escultores das nossas obras. Nós somos pintores do nosso quadro. Nós somos maestros da nossa orquestra. O que eu quero para mim? O que eu quero para mim? É essa a pergunta que nós devemos fazer. O que eu quero para mim? Mas querer mesmo. Porque não basta só mas eu acho que eu não consigo não. Eu acho que para mim não dá não. Jamais podemos
ter esse tipo de pensamento. Por quê? Nós estamos nos anulando, nós estamos criando barreiras, nós estamos impedindo que o nosso pensamento atue no campo mental. Já viu falar que quando a gente trabalha para o bem, o universo conspira a nosso favor? Quem já ouviu isso aí? Por que será que ele conspira a nosso favor? Hoje a ciência já sabe. Porque existe um campo mental ligando os nós. Não é magia. É ciência. É Deus mostrando a sua força. É Deus nos amando. Nada mais do que isso. Que não se reduz efetivamente a abstrações por representarem turbilhões de forças em que a alma cria os seus próprios estados de mentação indutiva, atraindo para si mesma os agentes. Por enquanto, imponderáveis na Terra. Por quê? Não é porque a ciência ainda, com os instrumentos que nós temos deficitários, inadequados, nós não conseguimos mensurar isso aqui, mas isso é real. Por quê? Os fatos acontecem, os resultados vêm. E nada acontece de uma situação inteligente que não seja de uma mente inteligente. Se isso existe um computador, porque uma mente inteligente o criou. Se existe um sol, se existe uma lua, uma terra, porque alguém inteligente o criou. Então, nada se cria do nada de forma inteligente. Né? E aí entra a nossa responsabilidade, porque nós somos integrantes desse universo. Da mesma forma que nós poluímos o nosso ambiente, nosso dia a dia, com a sacola plástica, com a latinha, isso e aquilo, nós poluímos também a psicosfera com o nosso pensamento. Porque agora nós estamos deixando a matéria, estamos tratando o pensamento. Então, da mesma forma que a gente trabalha para a limpeza da rua, da casa, da cidade, para deixar sempre limpo, longe das moscas, né, dos ratos, das baratas e tudo mais, nós temos também despoluir o nosso pensamento, a nossa mente. Essa coisa material aí, isso é o básico, isso já passou. Essa preocupação, nós atingimos um ponto que tem que ser uma coisa natural, uma coisa mecânica, que nós temos que hoje preocuparmos é com o pensamento. Como nós vamos trabalhar a despoluição do nosso pensamento, para que o nosso pensamento não atinja somente a nós, mas também os outros. E quando eu falo os outros, são os outros mesmo, os dois planos. Quem está no plano espiritual, quem está aqui. Por quê? Nós não estamos numa terra de provas e expiações. Obviamente, quando nós desencarnarmos, para onde nós vamos? Nós não vamos para nenhum mundo ditoso. Nós vamos ficar por aqui mesmo. E aí, nós vamos continuar poluindo. Então, quando eu falo poluir, não é só em relação aos encarnados, não. Aos desencarnados também. Deus permitiu uma coisa tão maravilhosa, essa dependência de quem está encarnado e está desencarnado. Nós trabalhamos em conjunto. Não tem como separar isso. Porque se separa, esse povo já tinha dado a Deus a nós há muito tempo. Né? Então permite esse elo, essa união, para que a fraternidade e a solidariedade continue existindo entre encarnados e desencarnados. Ela não cessa com a morte do corpo físico. Né? Porque nós sabemos perfeitamente, é muito comum aí para fora, fulano de tal morreu, ciclano morreu. Na verdade, dentro dessa ótica, não é o correto.
Porque o que morre é o corpo físico. Aí sim, a morte do corpo físico, está corretíssimo. Mas como o espírito não morre, ele apenas fez o quê? Deixou a matéria, ele se desencarnou. Ou seja, saiu desencarnar, deixar a carne, evadir-se da carne. Por isso que é o desencarne. Né? O corpo morre. Vai virar o quê? Átomos. Né? E o espírito vai virar o quê? A alma vai transformar-se em espírito. Que é uma classificação pedagógica que Allan Kardec nos trouxe para diferenciar a alma do espírito. Mas que na verdade, uma hora nós estamos como alma, na outra estamos como espírito. Não existe nenhuma dificuldade nisso. Né? É tudo a mesma coisa. Por enquanto incondenáveis na terra, de luz ou sombra, vitória ou derrota, infortúnio ou felicidade. Resumindo isso aqui, nós somos responsáveis por nós mesmos. Responsáveis pelo que fomos. Responsáveis pelo que estamos sendo e o que vamos ser amanhã. Não vamos criar nenhuma ilusão diferente disso. O que nós temos que fazer é abraçar essa realidade com garra, com firmeza, com vontade e acreditar.